abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 5 do profeta Isaías. Já estou vendo que entrou um bocado de gente aqui. Vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Momento da palavra. Deus vai falar com você. Amém, gente? Vamos lá, tem livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 5, por favor. Capítulo 5 do profeta Isaías. Profeta messiânico, um profeta que profetizou a vinda de Jesus, um profeta que foi certeiro nas suas palavras, né? O Isaías foi um profeta que sabia o que falava. Gente, esse profeta aí que não está sabendo muito o que está falando, não. Mas o Isaías não. O Isaías era profeta de Deus, né? Direcionado. Era homem igual a mim e a você. Né? Era homem falho, sujeito a todas as tentações que nós somos, mas era direcionado, né? O negócio é ser direcionado, né? Quando você é direcionado pelo Espírito, dificilmente você vai errar, viu, querido? Deixa eu dizer. Quando você é direcionado pelo Espírito e não pela sua vontade, pela sua carne, pela sua necessidade, pelo seu entendimento, pela sua justiça, pela sua opinião, dificilmente você erra. Dificilmente. Vamos lá, capítulo 5. Capítulo 5. Ontem a gente falou um bocado aqui. Deus falou muito aqui ontem. Né? Foi uma palavra maravilhosa, uma palavra bênção demais, a palavra de ontem. E hoje Deus continua falando. Vamos lá no capítulo 5 de Isaías, a partir do versículo... Deixa eu ver... Versículo 8. A partir do versículo 8 diz assim: calamidade sobre aqueles que unem casa a casa, que se espalham ajuntando campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam vir a ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, certamente muitas casas serão desoladas, precisamente as grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 acres de vinha produzirá um bato, e a semente de um homer produzirá um efa. Calamidade sobre aqueles que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. E a harpa e a viola, o tamborim, a flauta, o vinho, estão no meio dos seus banquetes, porque eles não consideram a obra do Senhor, nem ponderam a respeito do operar de suas mãos. Portanto, o meu povo é levado para o cativeiro, porque eles não têm conhecimento, e seus homens honrados estão famintos, e a multidão do povo tornou-se improdutiva pela sede. Amém? Palavra dura de se ouvir, né, gente? Palavra dura de se ouvir é esse último versículo que nós lemos aqui. Ele fala sobre aquele versículo, aquela citação nossa famosa, né, que a gente cita aí à torta e à direita, que o homem, ele perece por falta de sabedoria, né? A chamada do programa hoje foi essa. A chamada do programa é assim: sem sabedoria, sem oportunidades. O homem que não tem sabedoria, dificilmente ele cresce. O homem que não tem sabedoria, dificilmente ele prospera. O homem que não tem sabedoria, dificilmente ele vai alcançar os lugares altos que Deus tem para ele. O homem sem sabedoria, dificilmente vai conseguir se manter fiel a Deus. O homem sem sabedoria dificilmente vai conseguir fazer da maneira correta até as direções que Deus lhe dá. Porque ele vai querer fazer do jeito dele, ele vai querer fazer de maneira pragmática. O homem sem sabedoria, ele, uma hora ou outra, ele vai tropeçar nas palavras dele, como foi dito aqui ontem, né? O homem que não sabe segurar a sua língua, ele tropeça nas suas palavras. Então, esses versículos que nós lemos, do 8 até o 13, Deus está falando claramente das consequências, né, da falta de conhecimento do homem. Está falando claramente sobre o que estava acontecendo em Israel aí, nesse tempo aí. Esse capítulo 5 de Isaías, ele começa com um cântico. A gente já pregou aqui, Deus já falou aqui sobre esse cântico da vinha, um poema que o profeta usa para falar sobre o relacionamento entre Deus e a tribo de Judá, né? Entre Deus e o reino de Judá.
E ele fala sobre essa nação, sobre Judá, que era uma nação escolhida, uma nação santa, uma nação separada, uma nação eleita, mas que acabou produzindo frutos não agradáveis, acabou produzindo frutos ruins, frutos amargos. Aí, a partir do versículo 8 que nós lemos, até o versículo 24, que nós não lemos, nós só lemos até o 13, porque nós não temos tempo. Depois você vai pegar a sua Bíblia e vai ler, e se quiser acompanhar, agora você acompanha. Eu aconselho você a ouvir e depois você ir lá, conferir tudo que foi dito aqui. Vai ficar tudo gravado, depois você vai e confere. Até o versículo 24, do 8 até o 24, o profeta Isaías, ele começa a relatar os ais de Deus. Ele começa a relatar os ais de Deus sobre 6 pecados que a nação de Judá estava cometendo. 6 pecados. Sobre materialismo da nação, sobre a embriaguez, sobre a soberba, imoralidade, arrogância e injustiça. Esses 6 pecados aí estavam tomando conta da nação de Judá, tomando conta. E a gente lembra que foi por conta desses mesmos pecados, que Deus havia punido o reino de Israel, né? O reino norte. Deus havia punido Israel com a destruição através da Síria, por causa desses mesmos pecados. Os mesmos pecados estavam se repetindo. Judá estava indo pelo mesmo caminho que Israel foi, né? Era uma sucessão. A nação de Deus vive assim, gente. A gente, em vez de aprender com o erro, sabe? Que a gente tá vendo ali, tá vendo que aquela pessoa ali fez algo que não deve, a gente tá vendo aquela pessoa indo por um caminho. Em vez da gente aprender com o mau testemunho, eu falei aqui ontem, sobre você ficar ligado nos maus testemunhos também, né? Foi ontem, gente, ou foi na outra semana? Eu nem sei. Falei sobre você ficar ligado nos maus testemunhos, foi semana passada. Fala ficar ligado nos maus testemunhos, nos heróis da fé. A gente tem que ficar ligado em tudo. Porque quando Deus fala da nuvem de testemunhas, Ele não está falando somente daquela nuvem de testemunhas que vai impulsionar você, que vai incentivar você. Ele está falando também daquelas pessoas que erraram para você olhar o erro e não seguir adiante. Eu falei sobre Saul, foi semana passada. Então, em vez da gente aproveitar quem está errando, o erro do outro, para a gente ver o que acontece quando você vai por um caminho errado, o que acontece quando você vai por um caminho de desobediência, o que acontece quando você vai por um caminho de arrogância, de orgulho, de vaidade. Em vez de a gente aproveitar isso para não fazer igual, não. É isso que acontece com o povo de Deus. A nação de Judá estava seguindo o mesmo erro da nação de Israel, a mesma coisa, cometendo os mesmos pecados. E nós lemos aqui, nesses versículos que nós lemos, a partir do versículo 8 até o 13, eles falam dos 2 primeiros pecados de Judá. Os 2 primeiros pecados de Judá, né? Ele começa a falar sobre os 2 primeiros pecados de Judá. O primeiro ai de Deus, ele é voltado para as pessoas materialistas. Presta atenção aqui. Porque essa ministração aqui, ela está falando do que a gente está vivendo hoje no mundo. Está falando do que a humanidade hoje está vivendo. Está falando de como a humanidade tem se comportado. Presta atenção, igreja. Que Deus vai falar muito com você. Presta atenção aqui. Esse primeiro ai de Deus aqui, ele é direcionado para os materialistas, né? A palavra diz que essas pessoas juntavam casa a casa, campo a campo, e eles acumulavam tantas riquezas, que eles, e bens, né, era um acúmulo constante, era uma coisa incansável, era aquele negócio de quanto mais você tem, mais você quer, lembra do insaciável? Quanto mais você tem, mais você quer? Pois é, esse povo aí que juntava casa a casa, juntava campo a campo, eles acumularam tanto, era uma coisa tão um vício, vou colocar essa palavra aqui, que é terrível, mas eu vou colocar. Era uma ambição tão exacerbada que eles passaram a ter passaram a monopolizar toda a região. Eles passaram a monopolizar tudo ao redor deles, né? Tudo. A gente precisa entender, gente, que a Bíblia aqui, ela fala dentro do contexto da época. A Bíblia, tudo que está na Bíblia é dentro do contexto da época, do contexto da história. A gente tem que entender, para a gente entender a linguagem que está sendo escrita, que está sendo falada aqui, que está sendo revelada, né? O que aconteceu era o seguinte, os ricos, eles dominavam toda a região. Eles dominavam tudo. Presta atenção, olha como a história se repete. Eles dominavam tudo. E por isso eles não tinham vizinhos agricultores. Eles tinham escravos agricultores. Eu vou explicar isso aqui.
Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque havia uma lei que permitia a compra ou a venda permanente de casas. Só que essa lei aí, ela só tinha valor, ela só era válida dentro das cidades muradas. Escuta isso aqui. Isso é interessante. Essa lei de compra e venda, esse comércio de imóveis, ele só valia dentro, era uma compra permanente, a palavra é muito clara, permanente, uma compra irreversível. Ela só era permitida dentro das cidades muradas. Mas as casas que eram construídas lá fora, as casas que ficavam na zona rural, as casas que ficavam nos campos, elas tinham que ser devolvidas aos seus proprietários originais. Que negócio! A pessoa comprava, escuta isso aqui, gente. A pessoa comprava, mas ela não tinha direito, ela não era dona. Era como se ela alugasse por um período de 50 anos, presta atenção. Quando se completava 50 anos, ela tinha que devolver no ano do jubileu, chamado ano do jubileu. Com 50 anos, eles tinham que devolver aquela casa pro dono original. Isso acontecia lá fora. Então, a lei que acontecia dentro da cidade não procedia na zona rural. Por isso que os grandes proprietários, eles ficavam cada vez mais ricos. Ah, meu Deus! A verdade, querida, é que muitas propriedades, elas foram adquiridas debaixo de ameaça, debaixo de coação, debaixo de violência. Por quê? Porque se o cara não quisesse devolver, se um herdeiro, né, se a outra geração, né, 50 anos é muito tempo, se a outra geração não quisesse cumprir com aquela lei, né, a lei deles, né, que era uma lei deles, não quisesse cumprir com aquela lei ali, aí eles passavam por tudo. Era pressão, era ameaça, era morte. Né? Você tinha que devolver. Então, o que acontecia? Os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, eles iam engolindo os pequenos, pastor. Eles iam dizimando. É por isso que eu falei que não eram vizinhos agricultores, eram escravos agricultores. Eles compravam a terra, trabalhavam na terra, mas depois de 50 anos eles tinham que devolver a terra. E ninguém vai passar 50 anos, querido, sem produzir. Ninguém vai passar 50 anos numa terra sem trabalhar. Ninguém vai passar 50 anos numa terra sem plantar, sem colher, sem multiplicar o gado. Ninguém. Você não vai pegar e comprar uma terra, comprar uma casa, comprar uma fazenda para você ficar lá sentado se balançando na rede, tomando chimarrão. Você não vai fazer isso, você vai trabalhar na terra. Você compra para prosperar, você compra para crescer, você compra para aumentar a sua renda, você compra até para ter um lugar, né? Não importa. Mas o importante é que ninguém investe sem retorno. Ninguém investe, ninguém se arrisca num negócio novo para ficar lá esperando o negócio crescer sozinho. Querido, aquilo que não é cuidado, ele morre. Tem um ditado popular que diz assim, o que engorda o boi é o olho do dono, né? Não tem esse negócio aí? Pois é, acontecia isso, existia esse negócio aí. Existia esse problema aí. Por isso, eles ficavam cada vez mais ricos. Cada tempo que passava, aqueles homens, aqueles ricos, os proprietários de terra, os grandes proprietários, eles aumentavam suas posses. Aí, quando chega no versículo 9, nós lemos o 8. No versículo 9, chega o decreto de Deus. Chega o juízo, o castigo de Deus sobre isso. E aí o Espírito fala sobre a desolação, sobre casas vazias. O Espírito fala sobre uma desolação que iria acontecer mediante a invasão babilônica. A invasão babilônica. Aquela invasão babilônica, é por isso que eu digo para você, querido, tudo tem propósito. Tudo que está acontecendo conosco hoje tem propósito. Não se desespere. Deus sabe, Deus não perdeu o controle dessa pandemia. Deus não perdeu o controle do que está acontecendo, dessa devastação, dessa desolação que a gente está sofrendo. Porque o mundo hoje está passando por essa desolação aqui, querido. O mundo hoje está passando por uma desolação. As casas estão ficando vazias. Será que você entende o que Deus está falando aqui hoje? As casas estão ficando vazias. A gente tem que entender por que Deus está permitindo. Deus está falando. Deus está falando, por que ele está permitindo? Presta atenção. Abre teus ouvidos, querido. Abre teus ouvidos espirituais para entender o que Deus está falando. Não está pedindo resposta. Não está dizendo a Deus que não está entendendo. Não está brigando com Deus. Não está dando honra a Satanás. Dizendo que é o diabo que está fazendo, que é o cão que está fazendo, que é os inimigos que estão fazendo. Que negócio de inimigo?
Deus, ele não dá a honra dele a ninguém, meu querido. Deus usa o diabo para consertar o que está errado. Deus usa o diabo para fazer você crescer, fazer você aprender, para disciplinar você. Deus usa a artimanha de Satanás para colocar você no prumo. É isso que acontece, mas você não quer entender. Deus está respondendo a muita gente aqui agora. Por que ele está permitindo tanta coisa? Ah, essa mulher, eu não sei nada. Eu sei o que a Bíblia me diz. Eu sei o que a palavra me fala, o que o Espírito me revela. E o que o Espírito está me revelando aqui é um dos motivos do que está acontecendo hoje no mundo. Ambição desenfreada, materialismo desenfreado. Sabe por quê? Porque o materialismo, querido, ele vai afastar você de Deus. Foi o que aconteceu com Judá, pastor. O povo começou a se afastar de Deus. Começou a se afastar de Deus. E aí, além de falar das casas desoladas aqui, além de Deus decretar sobre essa devastação que iria ocorrer através da Babilônia, ele fala também sobre a falta de produção, sobre a escassez. Será que você está entendendo, meu filho? Ele fala aqui sobre a escassez, ele fala sobre a pouca colheita, sobre todo o trabalho que aquele povo, todo o investimento, todo o trabalho foi em vão. Ele fala, pastor, ele fala sobre o efa, sobre um bato de efa. Cadê meu pai? Eu gosto de falar olhando. Ele fala aqui, ó, 10 acres de vinha produzirão um bato, e a semente de homer produzirá um efa. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a medida normal, ela não se cumpriria. Efa é medida, é unidade de medida. Uma medida de um efa, querido, são 36 litros e meio, o peso dele. Mas não iria acontecer. Será que você consegue entender? Deus está falando muito claramente aqui para quem tem ouvidos espirituais. Deus está falando. A colheita, ela não ia compensar todo o trabalho que havia sido feito. Ele não ia compensar, não ia adiantar de nada. Aí depois, Deus vem com o segundo ai. Qual é o segundo ai, Jana? Ah, esse daí dói, esse aí vai doer. É o ai da cachaça, né? O ai da bebedice. Quando Deus fala de bebedice, Deus não está falando somente de encher a cara, não, querido. Ele está falando de toda a distração que afasta você do propósito. Ele está falando de tudo aquilo que tira seus olhos do caminho. Ele está falando de todo entretenimento que afasta você da oração, que afasta você do jejum. É isso que ele está falando aqui. Ele está falando sobre isso aqui. Os bêbados, ele começa a falar sobre os bêbados, né? O povo, falando de um povo que havia feito da embriaguez um estilo de vida. O povo de Judá havia feito da embriaguez, olha que negócio, um estilo de vida. E a gente não está falando de um povo qualquer, não. A gente está falando de um povo de Deus, de um povo escolhido, de uma nação santa. Deus não está falando com o ímpio, não, viu? Deus está falando com você. Agora, o ímpio, ele pode aproveitar muita coisa do que Deus está falando aqui. Quem não tem aliança com Jesus, meu querido, Jesus ama você do mesmo jeito. Só que a aliança, o compromisso, Deus, antes de consertar o ímpio, ele vai consertar você, igreja. Antes dele ir buscar lá fora, ele vai buscar dentro de casa, viu? O conserto acontece primeiro em casa. A espada, ela corta primeiro aqui, não é lá fora, não. Ah, meu pai, aquele povo ali de Judá havia feito da embriaguez um estilo de vida. Um estilo regado de quê? Regado de bebida, regado de música, a palavra que fala. Regado de muita música, regado de muita festa, regado de muita celebração. Havia feito da vida deles isso, né? E aí o que acontecia? A obra de Deus ia ficando em segundo plano. A obra de Deus deixava de ser feita, pastor. Por quê? Porque o povo estava entretido com um bocado de coisa, né? Mas esquecia da obra de Deus. O templo foi esquecido, os cultos foram esquecidos, os rituais foram esquecidos, a adoração, foi tudo esquecido. Foi tudo deixado de lado, foi tudo abandonado. Por quê? Porque o povo estava distraído espiritualmente. O povo estava embriagado espiritualmente. E a coisa que acontece quando você se afasta do que é santo? O que acontece quando você se afasta, né, das coisas do reino? Você se envolve com as coisas do mundo, né? E aí o que acontece, gente? Quando você começa a se entramear com o que não deve, a se embaraçar, como a bispa colocou aqui, com o que não deve. Minha filha, os mandamentos, eles começam a ser quebrados. E quando o mandamento começa a ser quebrado, meu querido, os pecados começam a aparecer. Os pecados começam a multiplicar na sua vida. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, os estudos dizem
que eram horas e horas e horas que aquele povo se perdeu no meio da festa. Horas, muitas horas foram perdidas, sabe? Muitas horas foram dedicadas à satisfação da carne. Muito tempo perdido. Aquele povo perdeu muito tempo celebrando a vida. Ah, vamos celebrar a vida. Vamos ser felizes. Tem gente que diz, eu vou ser feliz, porque a vida é uma só. Eu vou ser feliz, que hoje eu tô viva, amanhã eu tô morta, querido? Mas depois que morre, aí é que é vida, viu, querido? Só não sabe onde você vai passar ela, né, querido? Porque essa daqui, ela vai passar, né? Essa daqui é temporária, mas a vida eterna, ela não é, né? A palavra já tá dizendo, é eterna. Não vai acabar, você não vai ter uma outra opção, porque a gente tem uma opção. Enquanto você tá viva, você tem uma escolha, você tem uma opção. Você tem de ir pro céu ou de ir pro inferno, né? De passar sua eternidade ao lado de Jesus, de Deus, ou passar sua eternidade ardendo lá do outro lado, pedindo que alguém molhe sua língua pra acalmar a sede da sua garganta. Você tem essa opção. Mas depois que você passa pro outro lado, depois que você fecha os olhos, depois que você é recolhido, a opção acaba. Acaba, meu amor. Então não é negócio de ser feliz, eu vou ser feliz. O povo de Judá estava assim. Vamos ser felizes. Era um bocado de festejo, era um bocado de prazer da carne, era um bocado de prazer. E isso, gente, a gente sabe que tudo, resultado de uma vida desenfreada é morte. O resultado de uma vida sem controle é morte. O resultado de uma vida desregrada é morte. Sabe por quê? Se você beber demais, seu fígado ele vai ficar com cirrose. Você vai ter uma cirrose. É morte. Se você fumar demais, você vai ter um câncer de pulmão. É morte. Se você gastar demais, você vai ficar na miséria, pedindo esmola no meio da rua, sem ter o que comer dentro de casa. É morte. Se você se afasta de Deus, querido, você vai se entramear por um caminho que não é do Senhor. Também é morte. Só que é uma morte espiritual, né? Então, meu filho, uma vida desregrada, ela sempre vai levar você para um caminho de morte. Não tem pra onde correr, né? Por isso que o Isaías, ele é taxativo em dizer que os ricos, ele diz assim, ó, os ricos, eles vão ficar famintos. E os pobres, a multidão, a Bíblia quando fala da multidão, ela está falando do povo, do povão, dos desfavorecidos, da classe mais pobre, da classe menos favorecida. Esses daí teriam sede, morreriam. O Isaías, ele é muito claro, ele diz, morreriam de sede. Ai, ouviu a palavra dessa, né, gente? Em plena pandemia. Por que será, hein? Que Deus tá falando com você um negócio desse, em vez de estar amaciando seu ego. Em vez de Deus tá dando uma palavrinha de consolo pra você, Deus tá trazendo uma palavra dessa. Deve ser pra você acordar, né? Pra verdade, que você tá iludido. Você tá sonhando, né? Tá achando que Deus é menino. Deus não é menino. Você tá achando que Deus é bobo. Deus não é bobo. Você tá achando que Deus se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. Ele tá de olho em tudo, querido. Ele não perde nada, Nada. O problema é que quando a gente fica muito focado nos nossos próprios prazeres, quando a gente foca demais naquilo que satisfaz a nossa carne, a gente acaba ignorando a Deus, sabe? A gente acaba se afastando do Senhor, E aí a gente se torna escravo, sabe de quê? Da nossa ignorância. A gente se torna escravo da nossa pouca sabedoria, né? Aí que Deus quer falar com a gente, né? Chegou onde Deus queria. Vamos entender agora aquele versículo que você gosta de citar. O homem sem sabedoria, ele vai perecer, né? O homem que não tem sabedoria, ele perece, né? Aquele versículo que você cita aí direto. Bora entender ele. Tem um bocado de gente aí, viu? Que tá vivendo segundo seus próprios valores. Ele já tem os valores dele, né? Ele não muda. Ele é aquele cara arrogante, autossuficiente, ele tá certo e acabou a conversa. Tem muita gente aí que tá vivendo assim, seguindo seus próprios valores e não os valores de Deus. Seguindo a sua própria direção e não a direção de Deus, né? E por isso, essa pessoa aí, ela tem perecido, né? Por quê? Porque ela lhe falta conhecimento. Ela não tem conhecimento nenhum. E a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, ela vai atrair para nossa vida pobreza, né? É por isso que o inimigo, ele sabendo disso,
Ele vai investir, ele vai fazer de tudo para você não abrir a sua visão, para você não aprender, para você não conhecer a verdade. Ele vai fazer de tudo para que o caminho de sabedoria não fique no ar. Ele vai fazer de tudo para que esse programa, esse projeto, ele não prospere. Por que eu tô pedindo a você? Já tem dias que eu tô pedindo aqui. Já tem mais de um mês que eu tô dizendo, orem pelo caminho de sabedoria. Intercedam pelo caminho de sabedoria. E ninguém tá... Eu não preciso dizer para que é. Porque se eu tô pedindo para orar, Deus vai ministrar no coração de cada um. Por quê? Eu não preciso estar aqui chorando miséria, estar aqui falando, não. Eu só preciso dizer, clamem pelo programa. Por quê? Porque o inimigo sabe que um homem que não tem sabedoria, ele é escravo da sua ignorância. Ele fica preso no seu entendimento próprio. Ele fica preso nas suas verdades. E isso é problema, isso é problema. Isso é muito problema. Quando se fala de pobreza, essa pobreza aqui, querido, não é somente uma pobreza material. Ela é também a material, ela entra nisso. Mas não é só a pobreza material. Mas é uma pobreza que vai nos tornar, sabe, refém. Refém de alguém ou refém de alguma coisa. Ou de algum lugar, ou de algum trabalho, ou de algum ambiente. Sabe? Ou de alguma doutrina. É isso que Deus está falando, a pobreza é essa. A gente está falando de uma pobreza, pastor Fábio, que abrange todas as áreas da nossa vida. Porque quem não tem conhecimento, ele vai ser pobre em muitas coisas, não só espiritualmente. Ele vai ser pobre materialmente, ele vai ser pobre emocionalmente, porque ele não vai ser sarado nas emoções. Ele vai ser pobre no meio social que ele vive. Nos seus relacionamentos, ele não vai saber lidar. Por quê? Porque não tem conhecimento. Tá tudo aqui. Deus ensinou, tá tudo aqui. Tudo que você precisa para viver bem, para ter uma vida abundante que você tanto quer. Essa vida de paz, essa vida de abundância, tá aqui. Para você se dar bem em todas as áreas da sua vida. Mas para isso você precisa de conhecimento, né? E principalmente precisa de conhecimento, de ter uma vida espiritual saudável, sabe? Quando você é pobre espiritualmente, querido, você tá por um caminho terrível, terrível. A pobreza espiritual, ela é um problemão. Ela é um grande problema. Ela é um problema sem dimensões. E esse problema aí de pobreza espiritual, de falta de sabedoria, de falta de maturidade, de falta de conhecimento, ele só acaba, ele só é aniquilado quando você começa a conhecer a verdade. Não adianta, não ter outro caminho, querido. Não é somente pegar uns livros de estudo e estudar, não. Você tem que conhecer a verdade. Conhecer a palavra. Ter conhecimento do que Deus está falando. Discernir o que Deus está falando. Sabe? Quando nós somos imaturos espiritualmente, a gente vive igual a cego. A gente vive tateando no escuro, sabe? A gente sendo guiado por alguma coisa, pela nossa carne, pela nossa necessidade, pela nossa carência, por alguém. A pessoa imatura ela é guiada por tudo, menos pelo Espírito. Menos pelo Espírito é um problema sério. Problema sério. Quando a gente é pobre espiritualmente, quando nós somos ignorantes, quando nós não temos conhecimento, nós acabamos tomando atalhos, sabe? A gente acaba indo por caminhos perigosos, caminhos que Deus não mandou, sabe? Caminhos até mais longos, sabe por quê? Porque quando você não tem conhecimento, quando você não tem sabedoria de Deus, você acaba ficando preso a situações que aos seus olhos estão difíceis, mas que já poderiam ter terminado há muito tempo. Situações que você está preso, que você está amarrado. Por quê? Porque você não consegue enxergar o que está diante de você. Não consegue assim enxergar, você fica lá. A ignorância, querido, ela faz você rodar em círculos. A ignorância faz você rodar 40 anos no deserto, como o povo de Deus rodou. Por quê? É porque Deus queria? Não, porque aquele povo era desobediente, era um povo teimoso, era um povo rebelde, era um povo arrogante, era um povo ingrato, era um povo murmurador. Falta de sabedoria. O povo hebreu não tinha sabedoria, ficou 40 anos rodando no deserto. Isso porque Deus teve misericórdia. Não por eles, Deus teve misericórdia e permitiu que eles atravessassem o Jordão. Mas por eles teriam ficado rodando mais tempo ainda, porque depois do Jordão eles ainda aprontaram. Depois do Jordão ainda estava vendo que não tinha havido transformação. Então Deus até tem misericórdia de você. Eu só não sei se você vai conseguir manter a promessa. Porque você chegar na terra da promessa é uma coisa, outra coisa é você manter a promessa.
Se você não tiver sabedoria, você não vai manter a promessa. Se você não tiver sabedoria, você vai enxergar gigantes que você não vai poder derrotar. Se você não tiver sabedoria, você não vai derrotar 7 nações. É aquilo que a gente já pregou aqui. Eu não posso entrar nisso, não. Senão eu embalo. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A falta de sabedoria, ela ela faz a gente estagnar, sabe? Ela faz a gente parar de avançar. Ela faz a gente parar de continuar. Faz a gente parar, né? A gente não consegue se desvencilhar de muita coisa por falta de sabedoria. A palavra arrogância, ela significa falta de conhecimento, falta de estudo, mas ela também significa falta de conhecimento de algo, falta de conhecimento da existência de alguma coisa. É uma desinformação, você não sabe, você não tem, você não consegue ver, sabe? A pessoa ignorante, ela é cega, sabe por quê? Porque ela não consegue ver algo que já está ali, diante do olho dela, já está na frente dela, ela não consegue contemplar as oportunidades, ela não consegue. Por isso ela fica ali, perecendo, morrendo no mesmo lugar. Tem gente que vai continuar no mesmo lugar a vida inteira, não vai conseguir avançar. Já tá naquele lugar, ele não quer soltar a plataforma de jeito nenhum. Porque ele não consegue avançar, ele não consegue se arriscar, ele não tem sabedoria. A pessoa que não tem sabedoria, ela não se arrisca. A pessoa que não tem sabedoria, ela não confia em Deus. A pessoa que não tem sabedoria, ela fica presa na plataforma de segurança. E aí o que era para ser grande fica pequeno. O que era para crescer e tá muito frito fica mirrado. O que era para frutificar mais fica ali com aqueles brotinhos que não vai aumentar em nada a vida dele, só vai pesar os galhos. Os brotinhos não vai aumentar em nada. Ou então vai levar ele por um caminho errado, né? Foi aquilo que ele pegou naquele dia sobre a poda, né? O Judá tava assim. O Judá tava definhando, o Judá tava perecendo, porque ele não soube aproveitar oportunidades, ele não soube aproveitar a oportunidade, a honra que Deus tinha dado a ele de ser uma nação separada. Ele não tinha aproveitado, ele não conseguiu aproveitar essa oportunidade de ser a nação separada, a nação santa, a nação eleita, sabe? Não teve, né? Não teve. Ah, meu querido, uma coisa terrível que a ignorância vai fazer com você. Ela vai destruir seus sonhos. A ignorância, além de destruir seus sonhos, ela ainda vai esconder de você os caminhos do propósito. Além de seus sonhos serem destruídos pela sua falta de conhecimento, você ainda não vai conseguir ver o caminho, as portas, a estrada, a trilha, a estratégia do propósito. Você não vai conseguir porque a ignorância vai cegar você. Vai cegar. Quanto mais conhecimento você tem, mais oportunidades serão abertas para você. Por que, missionária? Porque Deus não vai dar nada a ninguém que não esteja preparado. Deus não vai colocar na sua mão nada que você não possa administrar. Deus não vai fazer, não vai. E por muitas vezes você vai ter que fazer isso que eu falei. Sair da plataforma. Abrir mão de certas coisas, sabe, gente? Abrir mão. Abrir mão daquilo que você quer em favor daquilo que Deus quer pra você. Porque Deus diz que o que ele tem é maior, o que ele tem é melhor. Ai, meu pai, Judá, ele precisava aprender, sabe, a ter prazer em Deus. Ele precisava aprender a ter prazer nas leis, a ter prazer na benignidade, na misericórdia de Deus, sabe? Essas descrições que Jeremias fala aqui, ou que Isaías fala, sobre fome e sede, fala da falta de conhecimento. E foi essa ausência de sabedoria que transformou Judá numa nação débil, numa nação destruída, sabe, desnutrida espiritualmente, uma nação fraca. E eles não conseguiam interpretar os sinais. Você sabia que Judá, por estar fraco espiritualmente, ele não conseguia interpretar os sinais dos tempos, o sinal do que estava vindo, o sinal do perigo iminente, do desastre iminente? Será que você consegue identificar? Será que você consegue ver alguma coisa parecida com o que a gente está vivendo? Era o julgamento divino em andamento. Será que a igreja consegue, hein, gente? Identificar o que Deus está fazendo? Será que a igreja consegue identificar o que é que ela tem feito, o que é que tem tirado os olhos dela do Senhor, o que é que tem tirado ela do propósito, do caminho? Porque essa mensagem aqui não é minha, essa mensagem é do Senhor. E se a mensagem é dele, Deus está perguntando, né? Quais são as distrações que tem nos tirado do propósito? Quais são as distrações que tem nos tirado, sabe, do caminho? Que espécie de contaminação a gente está adquirindo? É isso que Deus está querendo falar aqui com a igreja, né?
A gente tem que atentar para isso. A gente tem que rever nossas posturas, sabe? Nossas prioridades. A gente tem que examinar os ambientes que nós estamos inseridos, né? Porque a falta de conhecimento, querido, o lugar que não te dá conhecimento, ele vai matar você. A falta de maturidade, ela tem invertido a nossa função como igreja. A igreja, ela não está salgando. A nossa função é salgar e iluminar. Só que em vez de transformar, a igreja está sendo transformada. Em vez de salgar, a igreja está se tornando insípida. O sal, ele está se tornando insosso e intragável, imprestável. Jesus falou. Jesus disse que o sal que não dá sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado e virar esterco. Virar esterco, querido. Oh, meu Deus. Ah, meu pai, a igreja não está tentando, né? Sem conhecimento, sem maturidade espiritual, você não vai muito longe, não, querido. Você não vai muito longe, né? Tudo que você conquistar aqui, querido, ele é efêmero. Tudo vai passar, tudo é temporário, sabe? Tudo é inútil. Tudo que você conquista aqui é inútil. E a qualquer momento você pode perder, né? Agora, o conhecimento ninguém tira de você, querido. O conhecimento é para sempre, para sempre. Porque o conhecimento, ele é mais valioso, pastor Fábio, do que qualquer coisa que você tenha. Ele é mais valioso do que dinheiro, ele é mais valioso do que posição, do que título, do que sua empresa, mais valioso do que tudo. Até do que sua família, até do que sua saúde. Você sabia que o conhecimento ele é mais valioso do que a saúde? Sabe por quê? Porque um corpo, para ele se manter saudável, para ele não perecer rapidamente, porque envelhecer e morrer, todo mundo vai. Agora, nós aceleramos o processo, pastor Fábio. A gente acelera o processo por conta das nossas escolhas erradas, por conta da nossa alimentação errada, por conta da nossa falta de conhecimento do que é bom pra gente. Então, até a sua saúde ela é menos importante do que o conhecimento. Ah, meu Deus do céu, eu tô acabando. Você precisa, o negócio é o seguinte, acabar logo aqui de uma vez. Você precisa entender de uma vez por todas que você tem que ter sabedoria. Você tem que ter uma alma limpa, uma alma sábia, uma alma consciente. Para quê? Para que seu corpo ele se mantenha saudável, para que ele não pereça, sabe? Para que ele não morra, sabe? Para que você não ande por caminhos errados, sabe? Porque o processo de maturidade ele é interrompido por causa das nossas escolhas erradas. Por causa das nossas escolhas erradas, sabe? Se a nossa carne não estiver sendo dominada por nós, pela nossa sabedoria, pelo nosso entendimento da verdade, pelo nosso entendimento do conhecimento, da palavra de Deus. Se nós deixarmos ser conduzidos pelo nosso entendimento próprio, pelos nossos próprios valores, né? Pelas nossas próprias convicções, as consequências serão terríveis, como foi aqui para ajudar. Depois você vai ler no teu tempo, acabou o tempo. Porque Deus diz, querido, que tudo que você planta, tudo que você semeia, tudo que você verbaliza, você vai dar conta. Você vai colher. Como Deus disse em outras palavras que você fala, todas elas vão ser julgadas. Você vai ser condenado ou inocentado por elas. A mesma coisa são suas colheitas, é o seu plantio. Você vai ser julgado, você vai ser inocentado ou condenado por ele. Amém? Ah, meu pai, que coisa. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de um programa de 2 horas. Começa a orar aí. O programa dura 2 horas. São 3h57. Muito obrigada.